Eu cansei de ver uma vida de quandos. Quando eu for assim, eu vou ser feliz. Quando isso acontecer, eu vou ser feliz. Não adianta ficar uma vida não gostando do que você tem, não gostando de quem você é, não gostando de onde você tá e querendo estar num lugar melhor, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa diferente e não fazer nada pra isso, não é? Então hoje eu decidi que minha vida vai mudar. E eu sou a única pessoa que posso mudar minha vida. E já que não tem como voltar pra trás e mudar o passado, eu decidi que eu não posso mais perder tempo. E agora, nos próximos 170 dias, eu vou mudar minha vida. E por que 170 dias? Eu tava aqui andando no YouTube, passei pelo vídeo da Samia. Ela falou de mudar a vida dela em 180 dias, que ia cair no dia do aniversário dela. E aí eu pensei, realmente, tem que fazer isso também. Hoje é dia 1 de maio e faltam 170 dias pro dia 18 de outubro, que é o meu aniversário. E nada mais poético do que começar o primeiro dia de um mês e acabar no seu aniversário, que é o final de um ciclo e o início de outro ciclo. Isso também pra mim é importante porque eu tenho 22 anos, que foi a minha idade mais esperada de todas por causa daquela música da Taylor. E eu percebi que eu passei a primeira metade dos meus 22 anos sem fazer nada. Pisquei, a vida já passou e meus 22 anos estão passando em branco. Eu parei de perceber a vida passando, eu comecei a entrar num ciclo de procrastinação, frustração, e os dias foram passando e com isso eu fui perdendo meu tempo e de repente tô quase fazendo 23 anos e nem percebi meus 22 anos, que era a idade que eu tanto esperei. Eu decidi gravar um pouco desse desafio, todo esse processo, porque eu sei que se eu me comprometer publicamente, eu não vou poder desistir, porque aqui mico, né, imagina. Então eu decidi que eu vou documentar todo esse processo e vou postando pra vocês em formato de episódio cada 2 semanas, pra poder ir intercalando com outros tipos de vídeo também que eu gosto de fazer. O fato de eu documentar não é nem só pra eu me comprometer publicamente, mas também pra me motivar e até motivar alguém. Eu sempre gostei muito dessa ideia de tentar sempre ser melhor pra nós mesmos, pra gente se sentir bem, pra gente se sentir feliz com quem nós somos. E o fato de que eu posso motivar alguém, nem que seja uma pessoa, a fazer o mesmo, a tentar melhorar por si mesma, a criar suas metas e criar sua vida dos sonhos, já é suficiente pra me fazer querer postar esse vídeo e toda essa jornada aqui no YouTube. Então se você ficou com vontade de fazer esse desafio junto comigo, me avisa, porque eu vou adorar te ter aqui me acompanhando e vou adorar acompanhar o seu processo também. O que eu quero dizer com mudar minha vida? Conseguir implementar hábitos mais saudáveis, conseguir criar uma rotina, conseguir mudar a forma que eu penso, a forma que eu ajo. Já me sigam no Instagram também, que lá eu vou postar minha rotina diária, vou postar as mudanças mais em tempo real, né? Porque eu posto lá os stories todos os dias. Eu já tô aqui com o meu journal, que eu quero anotar tudo aqui pra eu não me perder, porque assim, ó, eu vou mudar e vou começar a me levar mais a sério. Mas pra me levar mais a sério, eu tenho que saber o que eu quero fazer. Não adianta eu só dizer aqui agora, quero fazer dieta, quero ir pra academia, quero acordar mais cedo, quero beber mais água. E depois amanhã, quando eu acordar, eu já vou ter esquecido tudo que eu queria fazer e vou fazer o que daí? E eu dividi então o desafio em 4 tópicos importantes. O primeiro é a mente, o segundo o corpo, o terceiro rotina e o quarto saúde. E por que eu fiz assim? Porque eu acho que é importante a gente ter claro tudo que a gente vai querer trabalhar e o que cabe em cada lugar, sabe? Vamos conversar sobre, então, os meus tópicos. Primeiro, pra mente, o que eu coloquei? Focar no positivo, que é assim, é muito fácil reclamar do que a gente tem, do que a gente não tem, do que acontece, do que não acontece, só que quanto mais a gente foca no negativo, mais negativo a gente vê e mais negativo a gente tem. Imagina, eu fui pra um campo de flores, só que tem uma flor murcha, e aí você fica o tempo todo, gente, olha essa flor murcha, que triste, não acredito que eu vim pra um campo de flores lindo e tem aqui uma flor murcha, estragada, nossa, odiei esse campo de flor porque só tem uma flor murcha. Você tá só focado naquela flor murcha, você não tá vendo o resto do campo inteiro de flores lindas, vivas, vibrantes. Você se perdeu ali no negativo. Então, uma coisa que eu quero fazer, que não é automática, eu já sei, eu tenho que trabalhar isso diariamente, é focar no positivo. Então, eu tô nesse campo de flor, ai, gente, que pena que tem uma flor murcha, mas olha o resto das flores, que coisa mais linda, olha essa flor que rosa, bonito, ai que não sei o que. Quanto mais focado no positivo, mais positivo a gente tem, porque se a gente tá positiva, só vê o positivo, a gente trabalha com o positivo em mente, ou seja, a gente vai desenvolvendo pra ter mais do positivo. Amei essa flor, vou plantar flores em casa porque eu achei lindo. Aí você vai plantar flores em casa, porque você viu o positivo de ter flores, você não viu o negativo. Você tá entendendo? Segunda coisa é desenvolver mais a minha relação com Deus, porque eu acho que assim, não importa o quão envolvido você tá com a sua religião, suas crenças, não importa o quão envolvido você tá, sempre dá pra se desenvolver cada vez mais, porque assim, vocês sabem, ninguém aqui é perfeito, ninguém que tá na Terra é perfeito, todo mundo veio aqui pra melhorar, então eu acho que é muito importante você estar cada vez mais próximo do que você acredita, pra cada vez estar melhor. Então isso também é um objetivo que eu tenho constantemente, todos os anos, todos os meses da minha vida, eu sempre quero estar mais próxima de Deus. E por último, em mente, uma coisa que eu quero trabalhar é entender que a minha própria opinião sobre mim mesma importa. Ou seja, eu tenho que trabalhar pra eu gostar de mim. Então eu tenho que fazer o máximo pra que eu goste de quem eu sou, eu gosto de como eu trato as pessoas, de como eu cuido do meu ambiente, como eu cuido do meu corpo. Eu tenho que gostar de mim antes dos outros. Então eu quero trabalhar essa ideia de que o que eu penso de mim importa, porque eu acho que junto com essa ideia vai vir aquela coisa do eu me levo a sério, porque se o que eu penso de mim importa, eu não posso me decepcionar. Então eu vou me levar a sério. As coisas que eu começar a me prometer vão pesar. Também é aquela coisa, constantemente tentar se lembrar. Por exemplo, me olho no
espelho e falo, nossa, como eu tô feia. Aí eu falo, não tô feia. Porque o que eu falo importa. Você vai começando a trabalhar pra mudar o seu pensamento automático. Também é uma coisa que vai demorar, gente. Agora, passando pro corpo. Eu coloquei aqui 3 coisinhas muito importantes. Correr 2 vezes por semana, porque eu gosto muito de correr, né? Como eu já falei pra vocês. Eu descobri essa paixão em janeiro. Só que o que me acontece é, eu não corro. Eu tô com preguiça e falo, não vou correr não. E aí eu pulo uma semana. Por exemplo, essa semana, inclusive, eu não corri, porque eu fiquei com preguiça. Ai, que legal. Então não vou mais ficar com preguiça. Vou correr pelo menos 2 vezes por semana. Primeiro porque me faz bem. Me faz bem psicologicamente, me faz bem fisicamente, me faz bem tudo. Por que eu não vou correr? E coloquei aqui academia 3 vezes por semana. E a academia, ela conta musculação ou as aulas de grupo. Porque eu, gente, sou uma pessoa que amo aulas de grupo e não gosto muito de musculação. Pode ser porque eu não me sinto muito confortável ali com os aparelhos. Eu me sinto uma louca perdida no meio da academia e eu fico assim, ó. E eu sei que se eu me obrigar a fazer musculação, eu não vou. Então, eu vou fazer aulas também quando eu não tiver fim de musculação. E tá valendo, porque o que importa é mexer meu corpo. E, além dos alongamentos, da mobilidade, que são os obrigatórios antes de musculação, antes de corrida, antes de qualquer coisa, eu quero fazer pelo menos uma vez por semana um alongamento extra. Não vai ser um alongamento de tipo 5 minutos, que são os obrigatórios que eu faria antes dos treinos e etc. Eu quero fazer um alongamento de 30 minutos. Eu também sou super travada, gente. Eu não consigo esticar uma perna. Eu sou bem desalongada, e é uma coisa que eu quero muito trabalhar, porque eu acho que flexibilidade é bem importante, né? Tanto na vida como no corpo, porque a gente ser flexível na vida também é uma coisa muito importante, que se vocês não são flexíveis, vamos ser, porque a vida não segue nossos planos, infelizmente. É aquela coisa, gente. Eu não entendo tudo que acontece comigo, mas eu sei que tudo que acontece por alguma razão. Aquelas perguntas do tipo, onde você se vê daqui 5 anos, elas são boas, porque você tem que ter uma ideia de onde você quer estar, mas você não pode se prender na sua resposta, porque você nunca vai saber. É aquela coisa da pandemia, gente. Eu tinha planejado uma coisa da minha vida, do nada bateu uma pandemia, eu fiquei em casa. E aí, travou? Acabou sua vida? Não. Você tem que se adaptar com a nova realidade e fazer o melhor dentro dela. Enfim, né? Saí muito do tema, mas vamos voltar. Agora no terceiro grupo de coisas, que é a rotina. Eu coloquei 3 coisas que pra mim são essenciais. Eu coloquei ler todos os dias, porque eu amo ler de paixão, mas tem dias que eu só pulo a leitura e eu me sinto muito mal quando eu não leio, porque é uma coisa que é meu refúgio da vida real, entende? Às vezes eu não quero estar aqui no mundo real, porque tá com muitos problemas, eu vou pro livro. Aí quando eu não leio, eu fico triste. Então, coloquei que eu quero ler todos os dias, nem... Gente, pode ser 10 páginas. 10 minutos de leitura. Não precisa ser muito, mas eu quero ler todos os dias. Coloquei ter uma rotina matinal que eu gosto, porque atualmente eu já acordo às 7 pra trabalhar, só que eu não sou organizada. Eu me desorganizei total, me perdi total, então eu não tenho uma rotina, e aí cada dia acontece uma coisa diferente, eu não consigo fazer o que eu gosto, eu não faço as coisas todas que eu quero e eu fico irritada. Eu sou uma pessoa muito matinal e eu fico muito triste quando eu perco amanhã. Então, se eu não tiver uma rotina de manhã, eu sinto que eu perdi amanhã, mesmo tendo acordado cedo. E aí eu quero fazer isso. Se eu tiver uma rotina matinal, eu já vou me sentir que eu cumpri alguma coisa no dia, que eu fiz algo de útil e meu dia vai ser muito mais feliz. E por último, mas não menos importante na rotina, eu falei que eu vou dormir antes da meia-noite. Isso não é uma coisa tão X, gente. Eu não botei um horário pra dormir. Eu só disse antes da meia-noite. Porque assim, eu nunca tenho horário, né, na minha vida. Tanto que ontem eu dormi 2 da manhã. Pra quê? Não sei. Então, antes da meia-noite eu acho que é razoável, dá pra fazer, né, gente? Pelo amor de Santo Cristo. Não tem como, não. Por último, no grupo saúde eu coloquei só 2 coisas, porque eu ainda não sei muito bem o que eu vou fazer. Porque assim, gente, vou explicar. Fiz exame de sangue, saiu os resultados. Eu e minha mãe analisamos ainda sem a médica, por isso que ainda não sei muito bem o que fazer, gente. Só dei uma bisoiada e eu tomei minhas próprias conclusões. E aí eu tô querendo mudar. E eu percebi que eu tô com falta de ferro, anêmica, gata. Eu já sabia que eu era anêmica, mas agora eu confirmei que eu sou anêmica porque eu vi no exame. Então, coloquei aqui má ferro e vitaminas. Quais? Não sei. Mas tipo assim, vitamina D, vitamina B12... Essas que eu sei que eu já não vou ter. E isso, né? Vou pesquisar mais sobre vitaminas, essas, etc. Mas a saúde é basicamente isso que eu quero dizer, sabe? Ficar saudável mesmo. Bom, agora que eu já tenho todos os tópicos, eu vou passar pro meu journal. Vocês não precisam colocar no journal de vocês. Nem sei se vocês têm journal. Mas coloque em algum lugar isso escrito, né? Nessa forma dividida por tópicos, pra você nunca esquecer tudo que você quer fazer, sabe? Porque eu percebi, pelo menos pra mim, funciona muito melhor se eu tenho escrito o que eu quero e, tipo, os passos que eu vou tomar pra fazer, exatamente o que eu quero fazer. Tudo... Gente, se... Deixa bem explicado, deixa bem mastigadinho pra vocês, pra não ter desculpa. Ah, é porque aqui tá escrito uma coisa e eu não sei o que era que eu queria dizer com isso, então eu não vou fazer. Entendeu? Não. Deixa bem mastigado e faça de um jeito que vocês vão cumprir, porque é isso que eu tô fazendo pra mim e vai funcionar, amém. Tá um pouquinho mais tarde, eu ainda tô aqui fazendo meu journal, mas eu esqueci de falar uma coisa que é muito importante. Uma das coisas que eu quero mais focar, inclusive, eu não sei por que eu esqueci, sinceramente. Mas é sobre dieta e alimentação. Porque uma das minhas metas mais principais de todas é ter uma alimentação mais saudável. Atualmente eu ando indo pro mais fácil e não pro mais saudável, sabe? Então se tem uma opção de comprar alguma coisa que já veio meio pré-pronta, eu vou comprar. E eu não quero mais ser assim. Tô comendo muito doce, tô comendo bastante batata frita. Gente, batata frita é minha perdição. Então diminuir fritura, diminuir doces e aumentar frutas, legumes, coisas mais saudáveis, coisas mais caseiras. Quero ver se eu começo a cozinhar mais também, tento preparar minhas comidas de domingo. Nem que seja, tipo, não consigo preparar todas as refeições no domingo, mas pelo menos eu faço, sei lá, refeição pra 3 dias, sabe? Só pra pelo menos dar uma melhorada e começar.
Segunda-feira eu já tô me arrumando pra ir pro trabalho e a única coisa que passa na minha cabeça é: não quero fazer nada, mas eu prometi que eu ia ser um pouquinho melhor do que ontem. Então hoje eu tô me arrumando um pouquinho mais por mim, porque eu tava indo pro meu trabalho todo dia feia, tava nem aí. Hoje eu pensei: o que eu posso fazer por mim? Coloquei uma maquiagemzinha, coloquei um brinquinho. Eu não sei se ainda vou botar um colar ou não, porque daí já tá ficando... Minha cabeça já é demais. Eu amo acessórios, mas eu nunca vou trabalhar de acessórios. Eu fico meio assim. Vou passar um perfuminho também bem... Vou até passar agora. Acho que eu vou passar esse aqui. Body Splash. Aqui pra mim já é, tipo assim, muito diferente do meu normal, porque eu nunca passo perfume pra ir trabalhar. Gente, eu vou trabalhar bem lenta, vou ser sincera. Mas não vou mais. Não é só porque eu tô indo trabalhar que eu não tenho que ir bonita pra mim, que eu não tenho que me sentir confortável. Essa já vai ser a minha primeira mudança da semana, me sentir minimamente melhor no trabalho. Gente, acabei de sair da academia, fiz uma aula que chama Bumbum Brasil. Imagina só o que eu tô sentindo. Eu quase morri, estou tremendo, porém fiz a aula. E tô no meio dessa chuva. E agora eu tenho que trabalhar, gente. Mas eu amei a aula. Tô me sentindo assim, ó, renovada. E assim, pra vocês que não vão na academia, comecem com aula de grupo. É sempre mais fácil, sempre mais legal. Pra conseguir fazer essa mudança, tem duas coisas principais que a gente vai ter que trabalhar. A primeira é confiar em nós mesmas. Por quê? Como a gente se compromete a mudar se a gente nem confia que a gente vai conseguir mudar? Isso é uma coisa que eu particularmente vou ter que trabalhar muito, porque como vocês já ouviram no começo do vídeo, eu tenho uma certa dificuldade de me levar muito a sério. Então como que eu vou me manter motivada se eu já acho que eu não vou conseguir cumprir esse desafio? E essa é uma coisa então que a gente vai ter que trabalhar logo desde o início, que é: eu vou conseguir cumprir esse desafio sim. E como que você trabalha isso? Criando pequenas metas, umas metas talvez um pouco mais fáceis, como por exemplo, levantar com o primeiro despertador. Criando essas pequenas metas, você começa a levantar com o primeiro despertador, sem colocar pra depois, sem colocar pra depois. E você começa a perceber que você realmente é capaz de fazer uma coisa, que você se comprometeu e você vai seguir. E aí você vai confiar em você mesma e desistir vai ficando cada vez mais difícil. A segunda coisa que a gente vai ter que trabalhar e também é muito difícil é não se entregar pra preguiça, que com certeza vai vir. Talvez nas primeiras semanas a gente não sinta preguiça, a gente se sinta extremamente motivada, começo de desafio, mas depois com o tempo levantar pra ir pra academia num dia de frio vai ser mais difícil, num dia de chuva. Levantar com o primeiro despertador vai ser uma coisa difícil. Uma coisa que eu faço, já ando fazendo até antes de começar o desafio, é a regra dos 5 segundos. Ou seja, eu coloquei na minha cabeça que se eu contar até 5, eu tenho que fazer. Então, por exemplo, toco o despertador e eu não quero levantar. Daí eu digo: não, eu vou levantar no 5. Aí eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e levanto. Não tenho a opção de não levantar. E isso criou uma condição no meu cérebro de tipo: eu sei que quando eu vou contar até 5, eu tenho que me levar a sério. E eu sei que eu tenho que fazer essas coisas. Então, depois de um tempo, eu não tenho mais preguiça de fazer essas coisas que eu já me acostumei a fazer depois do 5. Eu vou colocando essa técnica de 5 segundos pras outras coisas e pras outras coisas, e daqui a pouco tudo já vai fazer parte. E mesmo com preguiça, a gente já vai querer fazer porque a gente já tá acostumado a fazer, já virou um hábito. Enfim, eu tô muito animada pra começar essa jornada, espero que vocês também. Espero que vocês me acompanhem e façam vocês também. E olha, lembrando que essas metas que eu coloquei são pra mim, pessoais, e vocês têm que colocar as suas próprias metas que caibam na sua rotina, que caibam com o seu sonho, com a pessoa que você quer ser. Não copie o que eu disse, mas faça de acordo com quem você quer ser, pra gente poder se manter sempre motivada. Vamos ver se eu consigo mudar realmente em 170 dias ou se eu vou me arrepender. Até o próximo vídeo. Beijos!